Associação Espírita Irmã-Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão, pela expositora Sônia Rufino, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, irmãs e irmãos da Associação Espírita Nilza e Amor. Eu me chamo Sônia e hoje eu estou aqui com vocês para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Em primeiro momento, eu quero agradecer esse convite gentil que me foi feito pela Associação Espírita Irmã Nilza, casa onde eu já estive fazendo um estudo presencial tempos atrás. E estou muito satisfeita de passar por esse momento agora junto com vocês, poder colaborar na forma atual, que é temporária, né, de divulgar a doutrina espírita. Um momento em que os centros espíritas estão estendendo os seus limites além do seu espaço físico. Então, eu agradeço a confiança e esse convite que foi feito. Eu espero que a nossa conversa, o nosso estudo, seja bastante positivo, bastante proveitoso para todos nós. E vou pedir a vocês que nós possamos nos unir em uma prece para darmos início ao nosso estudo desta noite. Para que possamos dirigir os nossos pensamentos neste momento a Jesus, o Mestre querido, a Deus, nosso Pai, orar por este momento, pedindo o amparo e a assistência dos Espíritos benfeitores, e possamos estar sob as bênçãos de Jesus e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Que as palavras aqui proferidas, as palavras estudadas, possam ecoar nas nossas vidas, nos fortalecendo, para que possamos colocar em nosso cotidiano a lei de amor, de caridade e de fraternidade. Assim sendo, então, querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, que possamos em Teu nome, Jesus, em nome de Deus nosso Pai, iniciar esta reunião, dando graças a Ti, Jesus, e graças a Deus. Que assim seja. Bom, o estudo que ficou sob a minha responsabilidade, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 23. E o capítulo 23, ele tem um título assim, bastante interessante. O capítulo se intitula A Estranha Moral. Bom, por que estranha moral, né? Nós não vamos falar do capítulo todo. Eu tenho a responsabilidade hoje de falar para vocês sobre o item não vim trazer a paz, mas a divisão, dito por Jesus, né? Então, o capítulo 23, ele tem esse nome, né, esse título, A Estranha Moral, porque Kardec traz para a nossa apreciação essas falas de Jesus que se apresentaram ao longo dos séculos para a humanidade, assim, muito controvertidas, porque o que se conhecia de Jesus não condizia com essas declarações feitas por ele. Não vim trazer a paz, mas a divisão, por exemplo. Então, Kardec traz para a nossa apreciação essas falas para que nós possamos entender, à luz do Espiritismo, o que de fato Jesus quis dizer com isso. Tá? Essas declarações de Jesus
contrariavam, né, pareciam contradizer a sua própria figura, a sua própria imagem, o seu discurso, as suas ações, a sua atitude com todas as pessoas. Parecia contradizer a sua proposta, aquela proposta nova que ele trazia, que era a boa nova, né? Uma proposta educativa, transformadora, regeneradora. Então, Kardec, ele foi muito feliz em buscar essas passagens e trazer, né, para o Espiritismo, explicar, para nos dar a luz sobre esse assunto. Uma coisa que nós precisamos entender sobre esses textos, que são os textos evangélicos, nós conhecemos os evangelhos que estão na Bíblia, que são os populares, né? Que conhecemos, são os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, esses textos, eles foram anotados, eles foram escritos por pessoas que conviveram com Jesus, que presenciaram os fatos, e foram escritos também por outras pessoas que pesquisaram, buscaram os relatos junto a fontes fidedignas, no caso, que seriam as pessoas que teriam presenciado os fatos, que tinham vivido com Jesus. Quando nós falamos dos evangelistas que estiveram com Jesus, nós estamos falando de Mateus e de João. E os outros que buscaram os relatos, que foram assim os jornalistas, né, os pesquisadores, fizeram a pesquisa e relataram esses fatos, são Marcos e Lucas. Tá? Outra situação que nós devemos entender que Cristo nada escreveu, ele não deixou nada anotado. Tá? Quem escreveu foram outras pessoas, e muitas outras pessoas, além de Marcos, Lucas, Mateus e João. Tá? Outras tantas pessoas escreveram também fatos da vida de Jesus. Bom, outra coisa que nós precisamos saber é o seguinte: ao longo dos séculos, esses textos eles foram alterados por interesses diversos. E aí nós não vamos entrar nessas considerações, tá? Mas é fato que os textos, obedecendo a determinados interesses, eles foram alterados. Outra situação: determinadas palavras e expressões, elas se distanciam do sentido original em outros idiomas. Tá? Então, são circunstâncias que nos levam a entender que essas declarações feitas por Jesus, elas precisam estar contextualizadas, nós precisamos entender o momento, né? Precisamos entender o significado, o sentido da palavra naquele momento que Jesus falou. E isso fica bem claro quando Kardec, quando está fazendo esse capítulo, logo no primeiro item, que é odiar pai e mãe, como ele não tem, né? E ele quer falar sobre essa estranha moral, como ele não tem o conhecimento do que, né, daquele contexto e do significado das palavras quando Jesus as proferiu, ele busca um amigo, um pesquisador, e lhe explica que, por exemplo, a palavra odiar, ela não carregava esse significado que nós conhecemos, que nós entendemos. A palavra odiar, que Jesus fala, é amar menos. Ela não quer dizer não amar, ela não quer dizer repelir, ela não quer dizer afastar. Ela simplesmente quer dizer amar menos. Tá? E aí, assim, nós vamos entender
aquele contexto e porque, né, e que Jesus falou aquilo, né, nós conseguimos entender melhor. Então, essas circunstâncias, todas elas fazem parte desse estranhamento, tá? O desconhecimento do contexto da palavra, saber que os textos foram alterados ao longo dos séculos, que cada um escreveu com o seu próprio estilo, tá? Muito bem. O Jesus que foi apresentado à humanidade durante os séculos, ele era um ser 100% amor. 100% amor, né? Essa qualidade, 100% amor, doçura, generosidade, tudo isso. Então, essas falas de Jesus, elas soaram assim como um tremendo paradoxo, uma grande contradição. Como aquele ser 100% amor poderia ter falado para odiar pai e mãe, deixar que os mortos enterrassem os seus mortos e dizer que ele não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão. Como é isso? Qual é a explicação disso? Então, nas anotações de Mateus, no capítulo 10, nós temos a passagem inteira assim. Não penseis que vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a sogra de sua nora, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Mateus anotou isso, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versículos 34, 35 e 36. Era isso que ficava muito difícil de entender antes da luz que o Espiritismo nos trouxe. Certo? Então, nós vamos pensar no seguinte. Jesus, quando fala que não veio trazer a paz, ele está falando para uma humanidade que entende a palavra paz de uma forma que não é diferente daquilo que nós entendemos ainda hoje e que nós buscamos, né? Todo mundo fala assim que busca a paz, que quer a paz. Então, muita gente entende a paz de uma forma assim, bem peculiar, que é ociosidade. Paz como ociosidade, a paz como uma inatividade total. O afastamento, né, uma condição assim egoísta de afastamento de tudo aquilo que pode dar trabalho. Esse é o entendimento da paz, a paz humana, a paz que o homem busca, né? É uma paz ociosa, aquela paz do descanso absoluto, do descanso completo. A paz do não fazer, a paz do não se envolver, a paz que proporciona um bem-estar material. E aí, né, é uma paz que leva o homem à contemplação de si mesmo. E eu não estou falando de autoconhecimento, de busca do autoconhecimento, não. Eu estou falando de contemplação, da simples contemplação de si mesmo. Tá? E induz esse homem a um comportamento exagerado de autopreservação, que leva o homem a um afastamento mesmo de tudo aquilo que possa mexer com ele, dar trabalho a ele. Então, ele se afasta, por exemplo, da definição do apóstolo dos gentios, de Paulo de Tarso, quando diz que combateu o bom combate. Essa definição, Paulo de Tarso, tá a sua trajetória espinhosa de divulgação do Evangelho.
Paulo, após a sua conversão, ele tem uma tarefa espinhosa, que é divulgar a mensagem do Cristo para povos mais distantes, para aqueles que ouviram falar distantemente de Jesus, para aqueles que não conheceram, para aqueles que não tinham, que não tiveram essa oportunidade. Então, essa tarefa espinhosa de Paulo de Tarso foi uma tarefa que provocou um desgaste físico, emocional também, porque Paulo de Tarso, ele passou frio, passou fome, viveu a oposição de tantos, que não queriam que ele divulgasse aquela boa nova. As surras que Paulo de Tarso tomou, mas mesmo assim, ele achava que valia a pena. Ele não buscava essa paz material, que é a paz da ociosidade. A paz que ele consegue é uma outra paz, é a paz do bom combate, Ele define essa trajetória. Ele precisou se envolver, ele precisou ir se atirar ao serviço, tá? Então, Jesus advertia os homens que a boa nova que ele trazia iria provocar reações, mas nem sempre essas reações seriam positivas. Ele mostrava aos homens que essa proposta de vida nova, essa vida regeneradora, com ideais de fraternidade e amor, ela não ressoaria em todos os corações da mesma forma. Ele advertia os homens em relação a isso, quando ele dizia: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele está falando sobre a divisão das crenças, das ideias. Ele veio mexer, A boa nova era a novidade, era a ação, era sair, A proposta era sair daquela inatividade, daquela inércia, da aceitação do que já estava ultrapassado e que não tinha tido sucesso e funcionado. Então, ele traz uma nova forma de vida, uma nova forma de ver, de sentir as coisas. E aí, ele já advertia que essas divisões iriam acontecer. A divisão da crença, a divisão da ideologia, a divisão dos interesses. E aí o homem encontraria dentro do seu próprio lar inimigos, mas não que eles os procurassem, e não que a boa nova buscasse isso, porque em momento nenhum Jesus pediu aos homens que levantassem a espada, em momento nenhum Jesus criou um deserto, um exército, em momento nenhum Jesus quis que os homens fizessem uma campanha bélica para promover o evangelho, tá? Simplesmente ele mostrava que nem tudo seriam flores, Que a sua nova doutrina mostrava umas verdades que várias pessoas não aceitariam, não quereriam aceitar, não iam gostar daquela novidade, porque seus interesses eram outros, tá? Nós temos um exemplo disso, um exemplo muito legal sobre essa situação, no livro Boa Nova, que é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nesse capítulo 8,
nós temos um episódio da vida de Bartolomeu. Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, ele foi desde sempre um discípulo muito dedicado a Jesus nas peregrinações, nas primeiras pregações de Jesus. Então, Bartolomeu se sentia muito tocado por aquelas pregações e acompanhava Jesus sempre, sempre muito dedicado, muito reflexivo e, por vezes, muito triste. Apresentava semblante triste, tinha ele lá os seus motivos. Bom, a boa nova de Jesus calava fundo no coração de Bartolomeu, porém a sua família não o compreendia. Ele não encontrava uma resposta positiva de seus familiares. Ele até tentou esclarecer familiares à luz do Evangelho, mas eles rejeitaram, eles não queriam. Eles estavam movidos por interesses financeiros e precisavam de Bartolomeu ali, para que eles tivessem sucesso, né, naquela empreitada de estruturar financeiramente a família. Mas Bartolomeu, assimilando a mensagem de Jesus, ele já estava se desapegando disso. Não era esse mais o interesse dele, não é? Do ganho, do enriquecimento. A mãe de Bartolomeu tinha desencarnado pouco tempo antes. E o pai e os irmãos estavam muito assim zangados com ele, furiosos. E aí Bartolomeu não encontra mais, não consegue mais fazer parte daquele núcleo familiar, porque os seus irmãos e o seu pai o escorraçam de casa. Dizem que ele é um vagabundo, que ele anda com uma turma, né? Um grupo de pedintes, de vagabundos, de indigentes. Então, se ele quer aquela vida para ele que fique com ela, mas eles não querem. E Bartolomeu os compreende. Ele os compreende porque eles não conhecem a Boa Nova, eles não quiseram conhecê-la, eles não conhecem Jesus como ele conhece. Então ele entende a posição dos seus familiares e não reage negativamente, não reage rudemente, ele simplesmente compreende. E aí nós observamos o seguinte, que não é a doutrina do Cristo que divide, mas a oposição que se faz a ela. O Espiritismo veio nos mostrar isso, é a oposição que se faz ao Evangelho, que causa divisão. As ideologias seculares, da cristalização das ideologias seculares, dos interesses materiais. Isso causa toda uma movimentação de oposição ao Evangelho. E aí Jesus vem proclamando umas verdades que abalam os alicerces dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes daquele tempo. Pessoas que praticavam abusos de toda a ordem, em nome da lei, em nome da tradição religiosa. Eles praticavam esses abusos, eles discriminavam, afastavam as pessoas que desfavorecidas. E aí Jesus vem com essa novidade, vem com essas verdades que abalam as estruturas. E aí, qual é a reação deles? Vamos matar o homem. Matando o homem, nós matamos a ideia. Mas foi um engano, um grande engano, porque a ideia se fortaleceu, e se fortaleceu porque era fundamentada numa grande verdade. Então,
a ideia ganhou corpo, ganhou voz nos seus seguidores. Todos aqueles que entenderam que o Evangelho seria mesmo a novidade que faria a transformação nas suas vidas. Fariseus, escribas, sacerdotes, né, não gostariam de assimilar aquela ideia que Jesus vinha trazendo de que todos são filhos do mesmo Deus, todos, né, têm os mesmos direitos, que precisa haver união, fraternidade, amor. E essa questão causou um grande desconforto nessas pessoas que estavam acostumadas a abusar das suas funções, do seu poder de liderança. E assim, como Jesus previu e falou, todos aqueles que decidiram por seguir os seus ensinamentos encontraram oposição nos seus lares e fora deles. Enfrentaram as lutas sangrentas iniciais, né? Os primeiros cristãos, eles enfrentaram aquelas lutas sangrentas, a perseguição, sofreram as torturas, sofreram com todos os castigos que lhes foram infligidos. Outros tantos se apropriaram das palavras de Jesus ao longo do tempo, não entenderam ou não quiseram entender. E tomando como base a figura do Cristo, também praticaram outros horrores, também constrangeram, também dominaram, esquecendo dos princípios básicos ensinados por Jesus, do amor, da fraternidade e da caridade. Estão marcados assim na história as lutas, a incompreensão, o fanatismo, os erros e preconceitos que os homens enxertaram nos ensinamentos do Cristo. E Jesus ainda diz, nessas declarações, ele fala assim: eu vim lançar fogo sobre a terra e desejo que ele se acenda. E qual era esse objetivo, né? Qual era o objetivo disso? Essas palavras, elas fazem referência a toda a ebulição que o Evangelho iria provocar, né? Essa nova doutrina trouxe os conflitos que gerou, uns buscando a pureza, a essência dos seus ensinamentos, e outros tantos corrompendo esses ensinamentos, sufocando essas ideias. Todos esses fatos, de antemão, Jesus já sabia que aconteceria, mas ele promete que assim que o terreno estivesse limpo pelo fogo, ele enviaria. Que o terreno estivesse propício para receber, ele enviaria um consolador. E qual o objetivo do envio desse consolador? Seria restabelecer as coisas, restaurar as coisas. Ou seja, nos fazer entender, nos fazer compreender essas palavras que durante muito tempo foram motivo de bastante estranheza. Né? Como Jesus, o puro amor, o 100% amor, generosidade, caridade, poderia ter falado todas essas coisas, né? E falava essas coisas de forma alegórica, tá?
E o Espiritismo vem, a seu momento, esclarecer tudo que estava obscuro, aquilo que não tinha sido entendido, e mostrar para nós, né, que o Evangelho é o Evangelho de amor, que a sustentação dessa doutrina ela se dá pela verdade que apresenta. Então, nós concluímos, né, que essa estranha moral ela já tem para nós uma explicação plausível, né? Que a gente já observa o contexto em que elas foram faladas, né, em que as frases de Jesus foram faladas e o que quis dizer a respeito disso, né? Então, o mestre querido, ele exorta os homens a terem coragem de enfrentar. Ele não engana ninguém, em momento nenhum. E o evangelho, né, os evangelhos, eles mostram algumas situações dessa exortação, coragem, né, para encorajar os homens e dessas advertências de que o caminho não seria um caminho florido. Não seria, o homem não teria mais, a partir do momento que ele resolvesse internalizar aqueles sentimentos, aqueles ensinamentos de Jesus, aquela paz ociosa que ele achava que era paz, ele não teria mais. Ele passaria a agir na divulgação desses ensinamentos, para que outras pessoas como ele também tivessem a oportunidade de sentir essa paz, de buscar essa paz, de alcançar essa paz que nos traz o Evangelho. Tá? Então, outras passagens no Evangelho, elas mostram isso, e a gente tem um exemplo de Salomé, a mãe de Tiago e de João, dos discípulos Tiago e João. Quando ela começa a saber, né, a proposta de Jesus e que os filhos estão envolvidos com Jesus naquele movimento, ela vai ao mestre e reivindica ao mestre 2 lugares de destaque para os seus filhos no reino de Deus, um à sua direita, um à sua esquerda. Ela reivindica. E Jesus diz para ela que ela não sabe bem o que ela está pedindo, né? E que, em primeiro momento, ele precisa saber de Tiago e João se eles vão querer beber daquele cálice, se eles vão querer beber do cálice dele. Ora, Tiago e João, jovens, não tinham a mínima ideia da profundidade da pergunta de Jesus, com toda certeza. E também não entenderam a metáfora utilizada, né, quando Jesus fala em beber do cálice. Tanto que eles, quando questionados, respondem positivamente: nós vamos beber sim, nós queremos beber sim. Né? Salomé sai muito intrigada dessa conversa porque ela não consegue entender essa história, tanto que ela vai falar com o marido dela depois, não consegue entender essa história de beber do cálice, do mesmo cálice. Mas era já uma advertência que Jesus fazia. Para seguir esse caminho, né, você vai precisar de disposição, de coragem, de muito amor, para entender que muita oposição vai encontrar pela frente. Assim como Bartolomeu encontrava a oposição dos seus familiares, e que dentro do seu próprio lar, dentro do seu próprio núcleo familiar,
seu pai e seus irmãos passaram a vê-lo como inimigo. Não foi Bartolomeu que viu os familiares como inimigos, foram os familiares que passaram a ver Bartolomeu como inimigo porque se opuseram àquele novo modo de viver. Então, nós todos, embasados pelos esclarecimentos da doutrina espírita, podemos entender, podemos compreender agora o sentido real dessas palavras de Jesus. E que nós possamos pensar nisso com bastante carinho. Pensar em nos desfazer dessa ideia de paz, da paz solitária, da paz sem ação, que nós entendemos durante muito tempo, e passar a agir, porque o Evangelho apresentado por Jesus é de transformação, e para transformar precisa ter ação. Então, meus amigos, minhas amigas, vou ficando por aqui e espero ter colaborado pelo menos um pouquinho no esclarecimento dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E torno a repetir, está no capítulo 23 e começa lá no item 9, mas é bom que você leia o capítulo todo, tá? E a partir dessa visão que o Espiritismo nos traz, nós vamos compreender bastante agora, aquilo que nos parecia obscuro antes. Então, vou pedir a vocês que se unam novamente comigo para uma prece, para podermos encerrar o estudo. E, de antemão, já agradecendo a paciência de vocês e esse convite tão maravilhoso. Então, vamos direcionar os nossos pensamentos a Jesus, o Mestre querido, e a Deus nosso Pai, para agradecer por este momento, por esta bendita oportunidade de estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos ficar em harmonia, em alegria, e que estejamos também com bastante saúde para realizar essa transformação que o Evangelho nos propõe. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 22 de abril, quinta-feira, às 20 horas, com a expositora Cláudia Costa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Como Trabalhar as Emoções Perturbadoras. Aguardamos vocês!